Ritmo, é ritmo de festa, é ritmo de festa, não se fala em outra coisa. Morreu o maior apresentador da história do universo. Morreu aquele empreendedor mor, de camelô a bilionário, hein? Um pobre camelô que virou bilionário. O senhor Abravanel, Silvio Santos, que foi morar na cidade dos Pés Junto. Pois bem, hein? Sabe assim, me incomoda, sabe? Porque é o dia inteiro agora com a história do camelô, o Silvio Santos camelô, o Silvio Santos era um camelô. Porque aquela ideia que é fundamental para o capitalismo, né? Que é colocar a cenourinha na frente do trabalhador dizendo, viu, você aí que é um ferrado, fudido, Silvio Santos, bilionário, era que nem você. Então você também pode ser que nem o Silvio Santos. Só depende de você. Entende? É isso que incomoda, gente. Ah, mas o Silvio Santos foi camelô, não foi? Gente, pode até ter sido. Não é muito óbvio isso aí, não. Isso aí foi construído o personagem Silvio Santos. Também não era pobre, gente. Tá? A família dele é uma das famílias mais tradicionais que nós temos da imigração judaica para o Brasil, que já tinha redes de contatos. E a gente sabe que esses contatos são fundamentais. Era uma família classe média. Tá? Se você quiser, classe média alta, também tanto faz. Uns vão classificar como classe média alta, classe média baixa, não interessa. Tudo bem, classe trabalhadora, mas que tinham condições materiais. Ah, mas ele estudou em escola pública. Mas a família dele tinha casa própria, tinha telefone, o pai dele tinha um negócio, um pequeno negócio. O Silvio Santos foi camelô? Talvez tenha sido. Mas não por uma necessidade, mas porque aquilo ali, em determinado momento, pode ter sido útil para ele, para a vida dele. O que fez ele se transformar num empresário de sucesso foram seus contatos, primeiro familiares, e depois os contatos que ele vai fazer, sobretudo quando ele serviu na escola de paraquedistas. Por exemplo, o SBT, que ele mesmo admitiu ter ganhado do Figueiredo, né, lá em 81, veio para ele pelas mãos de um contatinho. Tá aqui o nome do cara. Era o Délio Jardim de Matos, que foi colega dele na escola de paraquedismo lá entre os militares. E esse cara, ele era o ministro da aeronáutica do Figueiredo. Então, na verdade, já tinha os contatinhos, tá? Vejam, a mesma história do camelô. Esse trecho aí que tá na tela para vocês está num livro do cara chamado Maurício Sticer, tá? E o título do livro é Topa Tudo por Dinheiro. Então ele até pode ter trabalhado uma semana ou duas, um mês ou dois, vendendo canetas ou capinhas para título de eleitor, como ele gostava de dizer. Mas ele mesmo se contradisse muitas vezes na história, e isso é muito mais um mito construído do que uma verdade. E principalmente, mesmo que tenha acontecido, não foi daí que veio a fortuna dele. Não foi das suas genialidades, dos seus empreendimentos. Não. Foi pelos seus contatos, justamente no momento da ditadura, que, entre outras coisas, veio para dar uma guinada reacionária na história do Brasil, impedindo o avanço das classes mais populares. A ditadura vai ser um período altamente clientelista, que vai formatar algumas figuras da burguesia brasileira justamente para impedir que figuras novas que não fizessem parte, né, do old money tivessem acesso à grande política. O próprio caso do SBT é um clássico. O Silvio Santos, que naquela altura já trabalhava com televisão, esse era, na verdade, a sua grande, vamos dizer assim, característica. Ele era, assim, um cara competente no que ele fazia. Ele era um apresentador competente. O ponto não é esse, tá? Ele era um apresentador competente. Mas o que eu quero dizer é que
Por mais que não seja impossível você ficar rico a partir da sua competência, via de regra não é o que acontece. Tem um monte de gente tão competente quanto o Silvio Santos que nunca tiveram oportunidades. Embora ele tenha sido sim um apresentador competente, um empresário competente, não foi isso que fez ele ficar bilionário. Em 81, a Globo já era a toda poderosa, né? Que vai ser a grande ferramenta de mídia durante a ditadura, mas ela tinha uma programação mais voltada para aquela classe média baixa, daí para cima, tá? A ideia de excelência, de fazer uma coisa com um nível maior de profissionalismo, seria a TV de ponta do Brasil. O SBT foi lançado em 81 para ser um instrumento para massa, uma coisa mais popular, uma coisa mais pastelão, uma coisa mais sem aquela preocupação com ser uma TV de ponta. O SBT não surgiu para fazer concorrência com a Globo. Veio para ocupar um nicho que a Globo deixava desassistido porque ela tinha voltado a sua atenção para um outro lado do desenvolvimento. E isso serviu muito bem ao projeto da ditadura, que buscava controlar a opinião pública, evitando que setores sociais que não fossem totalmente subservientes ao regime ascendessem. E esse foi o papel do Silvio Santos. Ele sempre foi um cara pró-regime, ele sempre foi um cara pró-governo. Até que ele foi reeditar agora o programa lá do Diário do Presidente, que era um programa da época da ditadura, na época do Bolsonaro. E depois disso ele continuou sempre se favorecendo desse clientelismo com o governo. Seja nas suas aventuras como banqueiro, né? Que ele quebrou, foi acusado de fraude, foi lá recorrer para o Lula, quanto com o título de capitalização que ele criou, que nunca foi investigado, que foi ali um plot twist carpado que ele deu, né? Era a bet da época, era o jogo do tigrinho da época, tomando dinheiro de gente pobre com promessa de grana fácil. Além do que, embora ele seja um cara que tenha tido uma habilidade como apresentador, ele foi o primeiro cara no Brasil a instrumentalizar a humilhação do pobre. Se hoje existe o Luciano Huck humilhando o pobre na televisão, foi porque ele aprendeu com o Silvio Santos. Né? O Silvio Santos que ia lá jogar aviãozinho de dinheiro para as pessoas ficar pulando enquanto ele dava risada. Quer dizer, o Silvio Santos já estava lá atrás humilhando o pobre. Então a questão é assim, gente, tudo bem, você podia gostar do Silvio Santos, tá? Mas o que eu quero é que a galera não acredite nesse mito da garagem, do empreendedor que era pobre. Isso foi uma construção de um mito. Não foi disso que surgiu a fortuna do Silvio Santos. Surgiu por causa dos seus traços familiares, sua história, seus acordos políticos, seus contatos, principalmente a partir da época da ditadura, e que se mantiveram depois. Então não foi o empreendedor que saiu da garagem ou do camelô para ficar bilionário. Não, foi um cara que soube utilizar a escada do capitalismo, o jogo de favores, a corrupção, os acordos com o governo, para obter vantagens. Tá? Então, assim, bem menos, tá, gente?